Meu
Bendito é o nome do Senhor. A paz do Senhor, todos os internautas. Quem o saúda é o pastor Johnny Mange. Abaixo do vídeo está aberto o chat online. E vamos lá, amados internautas, vocês ainda que não escreveram no chat online, eu peço para cada um, escreva aí o seu nome, a sua cidade, o seu estado, para estarem junto conosco nessa poderosa corrente de oração. Os internautas também de outros países do mundo, escrevam aí, cada internauta escreva o seu nome, a cidade e o país de onde você está escutando e acompanhando, orando também na oração da meia-noite. Oremos então a Deus. Ó Cordeiro de Deus, Cordeiro imaculado e incontaminado, Jesus Nazareno, o Filho de Deus, eu inicio esta oração em teu nome, porque Estevão, quando estava sendo apedrejado por conta da palavra da verdade, quando Estevão estava sofrendo o apedrejamento, ele orou a Jesus, embora estava tomado de pedras, ele clama a Jesus Cristo, ele ora a Jesus Cristo. Atos, capítulo 7, versículo 59 e 60. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E Estevão, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, expirou. Eu inicio tal oração a ti, aurora da vida, âncora da alma, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou orando em teu nome com todos os internautas. A minha oração é em teu nome, ó Salvador Jesus. João, capítulo 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E eu louvo a ti, Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a ti, porque tu salvas os pecadores. Eu louvo a ti, ó Jesus Nazareno, porque o teu sangue purifica os nossos pecados. Eu louvo a ti, Jesus, Filho de Deus, porque tu venceste a morte, porque tu deixaste a tumba vazia, porque tu ressuscitaste corporalmente, tu ressurgiste num corpo de glória, aquele mesmo corpo que apanhou, aquele mesmo corpo que sofreu as marcas dos pregos, aquele mesmo corpo que foi chicoteado, esbofeteado, cuspido, esmurrado, aquele mesmo corpo que carregou a cruz pesada, aquele corpo levantou da sepultura ao terceiro dia, como o Senhor mesmo tinha prometido em Mateus 12:40. Sim, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra.
e ressuscitará. Ó Criador bendito, eu louvo a Ti, ó Senhor Jesus Cristo, porque Atos 2:24, ao qual Deus ressuscitou a Jesus Cristo, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que Cristo fosse retido por ela. As ânsias da morte foram soltas, e ao terceiro dia Tu ressurgiste, e eu adoro a Ti, Jesus. Eu oro a Ti, Jesus, porque ninguém conseguiu na terra tal grande feito, tal proeza, ninguém jamais conseguiu. Confúcio não conseguiu, Maomé não conseguiu, Zoroastro não conseguiu, Siddhartha Gautama, o Buda, não conseguiu, Allan Kardec, do espiritismo kardecista, não conseguiu, Chico Xavier não conseguiu. O único que levantou dos mortos e está vivo, escutando o clamor, chama-se Jesus Cristo. A minha adoração e o meu coração e nossas vozes se elevam a Ti, ó aurora da vida, são elevadas a Ti, princípio e fim. Louvo o Senhor por tão grande salvação, por tão grande poder, por toda a glória. Peço perdão dos nossos pecados neste momento, perdoa, ó Jesus Cristo, os meus pecados, que os meus pecados sejam perdoados. Os nossos pecados nos acusam, porque se nós não pedirmos perdão, Satanás, ele nos acusará, porque o adversário é o acusador dos crentes. Ele acusa, ele 24 horas está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, e ele é o acusador. Apocalipse, capítulo 12, o verso 12, tua palavra diz que Satanás tem grande ira, ele tem grande ira, ele odeia a Santa Igreja Cristã, ele odeia o povo que ora, ele odeia aqueles que leem as Sagradas Escrituras. Satanás odeia aquele que jejua, que louva os santos hinos, e a tua palavra diz, Apocalipse 12, o verso 10, que Satanás é o acusador de nossos irmãos, e diante do nosso Deus nos acusa de dia e de noite. Portanto, eu rogo o teu perdão, lava-me com teu sangue, Jesus, para Satanás ser derrotado. Lave o internauta com teu sangue, para Satanás ser derrotado agora. O sangue de Jesus Cristo vertido na cruz, naquele lenho de dor, naquele lenho felpudo, naquele lenho rústico, pesado, ali o corpo de Jesus, o corpo santo do Filho do eterno Deus foi pregado. Ori canta labassurianda labassuria. E eu creio que naquele sangue há poder, eu creio que naquele sangue há remissão, há perdão, há salvação. 1 João, capítulo 1, o versículo 7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Purifica-nos, ó Rei do céu, ó Rei dos reis, Jesus Cristo, dos nossos pecados. Eu insto com o Senhor para a bênção descer sobre as mulheres que acabaram de dar à luz. Quantas, pouco tempo, deram à luz, conceberam e levaram um susto, um acontecimento drástico, uma calamidade, um infortúnio aconteceu, e a mulher que tinha acabado de dar à luz,
levou aquele susto, algo repentino, fez com que ela se assustasse terrivelmente e o seu leite secou. E agora a criança não pode mamar nos seios da mãe, porque o seu leite secou. Ó Deus poderoso, eu estou com teu povo suplicando para que o Senhor novamente faça com que a mulher amamente o seu filho. Tua palavra nos diz, Salmo 114, o versículo 8, que o Senhor converteu o rochedo em lago de águas, e o Senhor converteu um seixo em manancial. O mesmo Deus, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, que não há outro tão tremendo, que não há outro tão grande, que converteu o rochedo em lago de águas e converteu um seixo em manancial. Ele toque, o Deus poderoso, toque no seio dessa mulher, para que ela possa ter leite e voltar a amamentar o seu filho, em nome de Jesus Cristo, o Santo Salvador. Livramento, 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 ó Deus da glória, aos professores. Quantos professores estão depressivos porque apanharam de alunos, porque não podem corrigir os alunos, não podem colocar ordem na classe, porque esta sociedade está totalmente deturpada. O apóstolo Paulo, ele descreveu, ele profetizou como seria a sociedade antes do arrebatamento da igreja. Seria uma corrupção generalizada. O gênero humano sofreria uma corrupção tão grande que perderia as estribeiras, que perderia totalmente os bons costumes, perderia o amor, o afeto, o respeito, a educação. O apóstolo Paulo tinha profetizado que antes do rapto da igreja, antes do arrebatamento, num abrir e piscar de olhos, a humanidade sofreria uma corrupção. Capítulo 3 de 2 Timóteo descreve um pouco dos acontecimentos do fim, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Está aí, Senhor, a humanidade na qual estou vivendo. Está aí, Jesus, a sociedade na qual o internauta está vivendo. É só o Senhor para nos dar livramentos. É só o Senhor para nos livrar de perecer. Se o Senhor não me livrar, eu perecerei. Se o Senhor não livrar a minha família, ela perecerá. Se o Senhor não livrar os meus vizinhos, eles hão de perecer. Se o Senhor não livrar o presbitério da Igreja da Fé Apostólica, o diaconato da Igreja da Fé Apostólica, a membresia, eles irão perecer. Se eu não livrar o irmão de outra denominação, com toda a sua família, a irmã de outra denominação, ela perecerá. Se eu não livrar o desviado que escuta a oração nesta hora, ele perecerá. E quantos professores têm apanhado no rosto, têm levado socos, quantos que cuidam da educação, até mesmo enfermeiros, médicos, têm apanhado dentro dos hospitais. E eu peço a bênção para todos aqueles que apanharam, para que o Senhor os console, para que o bálsamo divino do Espírito Santo desça sobre eles e console os seus corações e dê força para eles continuarem, porque não é na primeira luta que eu devo desistir, não é com acontecimentos terríveis
em minha vida que eu devo desistir. Não, antes nós temos que ir avante, temos de ir em frente. Até mesmo fraco, ele tem de dizer que é forte. Quantos dizem que são tão fracos, que não tem força? Mas até o fraco, Joel capítulo 3, o verso 10, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Joel capítulo 3, o verso 10. Dai força, meu Deus. Quantos crentes não têm forças para jejuar, não têm forças para orar. Senhor, dê-me o livramento da frieza espiritual. No culto nós não damos glórias a Deus e aleluia. Quantos não leem a Bíblia? Quantos não abrem a harpa cristã, o cantor cristão, para cantar com sua família? Quantos não estudam a palavra com seus filhos e não oram dentro de suas casas? Estão mortos espiritualmente. Quantos vão ler a Bíblia e sentem sono? Quantos vão jejuar e não aguentam nem um pouquinho o jejum que já entregam? Ó Deus, é falta de força espiritual. Quantos não têm força para falar de Jesus porque sentem vergonha? Ó Deus, me livra da frieza espiritual. Quantos oram e não choram? Quantos oram e não sentem o Espírito Santo tocar? Quantos brigam e não vão se reconciliar? Marido briga com a esposa e um não pede perdão para o outro. A esposa fica com cara feia com o marido. Os filhos, irmão brigando com outro irmão e não pede perdão. Ainda acha que Deus vai escutar a oração. Ainda acha que Deus vai ouvir o clamor, e Deus não ouvirá, porque Deus não tem parte com o pecado, porque Deus não tem parte com as obras do mal. Salmo 66, 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender a minha iniquidade, se eu não me humilhar, se eu não ouvirá a minha oração. Ó Deus, nos livre da frieza espiritual, nos livre da frieza, Jesus. Queima-me com teu fogo, renove as nossas forças, Jesus. Renove minhas forças, meu Pai. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Renova a nossa fé, renova a nossa espiritualidade, renova a nossa oração, o nosso jejum, o amor pela palavra, o amor pelos hinos, o amor pelas almas, o amor pela doutrina do Senhor, porque mesmo que todos estejam mudando, dá-nos o livramento, ó Deus de Israel, de nós mudarmos. Ó Cristo bendito, quantos começaram no Espírito e acabaram na carne, tal qual a igreja de Gálatas, Gálatas capítulo 3, verso 1 e o verso 3. Ó insensato Gálatas, sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Quantos começaram pelo Espírito e agora acabaram na carne? E tudo que o mundo oferece, com todas as modas e os pratos de Satanás, não tem santificação, vivem por viver, só esperam Cristo nesta vida. E a tua palavra ressalta, 1 Coríntios 15, 19, se esperarmos Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ó Deus de toda a glória, ó Pai justo, Pai justo, Pai justo e misericordioso, conceda o livramento a todos que estão orando nesta hora, livramento de enfermidades incuráveis. Dá-nos o livramento do câncer, dá o livramento ao internauta do mioma,
do cisto, dá o livramento de toda armadilha que Satanás tem preparado, porque Satanás, ele prepara armadilhas terríveis. Efésios capítulo 6, o verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O Senhor nos reveste das armas divinas. Reveste-me, ó Pai Santo, das armas celestiais. Revista-nos, ó amado Deus, das armas da fé, das armas que lutam contra o inimigo de nossas almas e que vencem a Satanás e aos demônios. Ó glorioso Deus, repreenda todos os males contra o teu povo. E visite os caminhoneiros. Quantos caminhoneiros estão na estrada, e eu insto com o Senhor para livrá-los de todos os males. Livra os caminhoneiros do homem mau, do homem violento, ou dos aqueles que trabalham em navios. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor encha de livramento os que trabalham no navio. Quantos trabalham dentro dos navios, nos cruzeiros, e quanta coisa ocorre em cruzeiros: jogos, prostituições, bebedeiras. Ó Deus poderoso, e quantos estão trabalhando como intérpretes, quantos estão trabalhando, falando outras línguas, servindo de guias dentro dos navios, Senhor. E tu podes enviar salvação aos navios, tu podes enviar salvação a todos que viajam em cruzeiros. Senhor, enviar salvação aos pescadores que vão para o alto mar pescar. Guarda o marinheiro em alto mar, guarde o pescador em alto mar. Aquelas tempestades horrendas, aquelas tempestades, grandes ondas, ó Deus, Deus Espírito Santo, acalme a tempestade em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque somente Ele tem poder de acalmar o vento e o mar. Capítulo 8 do livro de Mateus. O Senhor acalmou a tempestade e os discípulos disseram, capítulo 8, 27 de Mateus, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia! Ele é Jesus, Ele é o crucificado, Ele é o ressurreto, Ele é o glorificado, o Deus Filho, o Redentor de todo o mundo. Ó Deus poderoso. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E eu creio nas águas do trono, que as águas do trono lave, que as águas do trono lavem a minha vida, que as águas do trono lavem os ouvintes, os internautas neste momento. Lave, Senhor, as casas dos internautas com as águas do trono. Lave os condomínios com as águas do trono, os corredores nos apartamentos, lave-os com as águas do trono, os quintais, os terrenos, as lavanderias, os cômodos da casa, o teto, as paredes, as maçanetas das portas, o nosso espírito, alma e corpo, vizinhos, quarteirões, cidades. Lave o Brasil com as águas do trono. Lave a região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, a região sul, a região sudeste. Lave com as águas do trono a África, a América, a Europa, a Oceania, a Ásia. Lave com as águas do trono, repreendendo todos os males, todo o vírus, toda infecção, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Senhor, nos lave com as tuas águas, e lave também o nosso coração, toda dor, todo ressentimento, todo sentimento ruim que Satanás está lançando dentro dos corações, que sejam lavados os corações com as águas do trono de Deus. Graças, Senhor, eu dou por essa oração,
responda cada qual com poder e grande glória. E Espírito Santo, tu conheces a verdadeira intenção de cada coração. Interceda por nós, ó Espírito do Senhor. Interceda, pessoa divina, pessoa gloriosa, pessoa excelsa do Espírito Santo. 8:27 de Romanos. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é o Espírito que, segundo Deus, intercede pelos santos. Interceda por todos nós, ó Espírito Santo de Deus. E graças eu dou a ti, Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Aleluia! Que lindo, hein? Maravilha, amado internauta. Eu estou sentindo a glória de Deus. Estou sentindo o poder divino do Espírito Santo. Este clamor me tocou grandemente. E se Deus tocou em mim, Ele tocou também em você. Eu tenho certeza que tocou e tomou toda a sua casa, tomou toda a sua mente, seu coração e seu corpo, com a glória originária do trono divino. A palavra de Deus diz, Jeremias 29:12: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu os ouvirei. Pode cantar o hino da vitória, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, a rocha dos séculos, escutou a sua oração. A rocha eleita, a pedra de esquina, Jesus Cristo Nazareno, Ele ouviu e respondeu a sua oração com toda certeza. E também todos contribuam, ajudem a manutenção da obra de Deus, ao crescimento da Igreja da Fé Apostólica, aos pagamentos das contas, do aluguel, das despesas da obra de Deus. Está escrito em Atos capítulo 20, versículo 35. O Senhor Jesus disse: mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Olha aí, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Você será tão abençoado se ajudar a obra de Deus, uma igreja que prega a verdade, que zela para os princípios bíblicos e tem levado o evangelho de maneira tão séria. Ajude a obra. Eu tenho certeza que as portas se abrirão, os desempregados, as portas abrirão a eles, os enfermos serão curados, somente em você contribuir, porque Deus vela de sua palavra para cumprir. E mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. De fato, sabe quem é mais abençoado? É aquele que dá, do que propriamente a igreja que recebe. Mas bem-aventurado é aquele que dá. Então ajude com seus dízimos, com suas ofertas, a nós mantermos a obra de Deus. Deus abençoe, amados internautas. Até daqui a pouco, ao meio-dia. Um abraço. Deus abençoe, em nome de Jesus.